Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, paz, tranquilidade, vocês e seus familiares. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Hoje iremos estudar o capítulo 2 da unidade 3, né, que vai falar sobre a filosofia clássica, né, sobre os grandes filósofos desse período. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente dita, tá? Vamos recapitular aqui o que a gente já viu sobre essa unidade. E é extremamente importante, né, que vocês façam, né, a leitura desses capítulos, que vocês reforcem o conteúdo em casa. Ok? Então, o que a gente já viu de filosofia no capítulo 11, ou seja, a unidade 3, tá? Vimos, né, sobre a introdução à filosofia, né, fizemos uma introdução, a importância da filosofia, o que é a filosofia. Depois, estudamos, né, os pré-socráticos, né, como o próprio nome, né, diz, né, período que antecedeu a Sócrates. Esse período, né, os filósofos buscavam, né, a origem natural do universo, das coisas, né, através de explicações lógicas e fundamentadas na observação de estudo da realidade. Ou seja, acreditava que o universo tinha sido, né, gerado através de um único elemento ou fenômeno, né? Eles eram naturalistas, buscavam a essência, o princípio das coisas, né, o que chamavam de arqué. Vimos, né, os principais pensadores desse período, né, o Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, Heráclito, Pitágoras, dentre outros. Tá? Então, e hoje, né, estudaremos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três filósofos foram, vamos dizer assim, inauguradores, né, da filosofia ocidental, como aqui concebemos ainda hoje em muitos aspectos, né? O período em que Sócrates, Platão e Aristóteles despontaram é considerado como um período áureo da filosofia, dada a imensa contribuição deles para o avanço do pensamento filosófico. Mas antes de falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, é imprescindível, né, também abordar sobre os sofistas. Eles foram contemporâneos a Sócrates, né, no mesmo período, e juntamente com ele, foram os primeiros a falar sobre as questões morais dentro do âmbito filosófico. Né. Os filósofos eram pensadores que realizavam viagem, né, de cidade em cidade, e, através de seus discursos, né, atraíam jovens discípulos, os quais pagavam, né, por essa educação recebida. Apesar de serem pessoas muito refutadas por outro filósofo, como Aristóteles, por exemplo, os sofistas exerceram um grande papel, né, para a evolução histórica da filosofia. Tá? As obras de Sócrates, Platão e Aristóteles, né, serviram de base para toda a filosofia na Idade Média, né, no Renascimento, Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Certo? Por exemplo, homens como Gregório, Tertuliano, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Aí, no período entre a filosofia medieval, né, início da Renascença, né, esse período, aí outros como os iluministas, Rousseau, Diderot, Voltaire, Descartes, né, alguns mais recentes, como Augusto Comte, né, Kant, Nietzsche, né, entre outros, né, então todos eles tiveram como base, né, o pensamento desses filósofos gregos, né, sobretudo Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Então, a gente vai ver agora, né, um pouco, né, sobre Sócrates. Ele viveu o período
469 a 399 a.C., ateniense, foi um dos mais importantes precursores da filosofia ocidental, inspirado em boa parte do seu pensamento pelas teorias, né, do pré-socrático Parmênides. Sobre Sócrates, o que temos de registros são os escritos e os relatos de seus principais discípulos, né, que foram Platão, Xenofonte e Aristófanes. Há ainda uma teoria que defende que Sócrates era nada mais que uma criação de Platão, ou seja, um personagem utilizado para ilustrar pontos de sua obra, porém, sem comprovações, né, essa teoria, ela não, né, não seguiu adiante. As três fontes mais relevantes sobre a vida de Sócrates são as peças de Xenofonte e os diálogos observados em quase 100% dos escritos de Platão. Já nos diálogos de Aristófanes, Sócrates é travestido de um personagem cômico, né, não sendo de alta relevância a sua retratação, uma vez que nem sempre, nesse caso, né, é a expressão da realidade do princípio de que Sócrates, de fato, existiu, né, o que é a versão amplamente, né, apesar de não haver obras, né, de sua autoria, né, encontrada, né. Então, Sócrates é identificado pelos discursos de Platão como homem de uma mente concisa, rigorosa, e tinha o objetivo de fazer seus compatriotas e concidadãos chegarem ao pensamento racional, né, e com o intuito de alcançar a verdade interior de cada um. Por isso, aquela máxima, né, que ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Para ele, né, ele desenvolveu um método que acabou por identificar o que era a maiêutica, né, que significa parto de ideias, né. Então, ele consistia nesse método, né, de Sócrates, né, em realizar perguntas às pessoas, né, não dar as respostas, né. Com ele, se deparava a dialogar, né, perguntas essas, né, que tinham dois estágios. No primeiro deles, Sócrates fazia perguntas simples sobre assuntos que o indivíduo, né, conhecia, né, do dia a dia. Aí, no segundo momento, né, na segunda pergunta, continuavam sendo feitas de maneira simples e contextualizada, mas dessa vez levando o indivíduo a questionar sua própria certeza, né? Aí isso aí gerava, né, uma nova visão sobre o mesmo tema. Daí veio o nome, né, parto, né, pois consistia em literalmente dar à luz a novas ideias sobre assuntos até então, né, esclarecidos. Esse feito, né, de perguntar, de interpelar a respeito de suas próprias convicções, era visto em Sócrates através de suas mais célebres frases, quando nos mostra que o conhecimento humano era limitado por sua própria ignorância. Como, por exemplo, né, só sei que nada sei, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, inteligente é aquele que sabe que não sabe, né. Sócrates morreu em Atenas, no ano 399 a.C., ele foi condenado, né, sob a acusação de corromper a juventude ateniense e tentar introduzir novos deuses, né, na Grécia, né. Sócrates, apesar de inocente, né, segundo Aristóteles, tentou fugir nem se livrar de sua condenação, apenas argumentando convincentemente em sua defesa, né, quer dizer, ele teve ali um momento que ele poderia, né, negar, né, toda a sua teoria, mas não. Ainda assim, né, ele foi condenado a uma pena de morte por envenenamento, ingerindo uma substância, né, chamada cicuta. Ok? Platão. Também de Atenas, ele era filósofo e matemático, né, fundou uma academia chamada Academia de Atenas, que foi a primeira, né, instituição de ensino superior do Ocidente. Platão nasceu no ano 428, mais ou menos, né, não se sabe ao certo, entre 428 e 427 a.C., e viveu entre o período 348
ou 347 a.C. Ele é tido como o maior dos filósofos da antiguidade, né? Inicialmente, Platão teve sua introdução nos pensamentos filosóficos, né? Era discípulo, né, do pré-socrático Heráclito, porém, aos 20 anos de idade, ele conheceu Sócrates, né, e aí se tornou, né, discípulo de Sócrates até a sua morte mesmo. Para Platão, o homem estava inserido em dois tipos de realidades diferentes, que eram chamadas por ele de realidades inteligível e acessível, né? A realidade inteligível, ele reflete aquilo que podemos distinguir e expressar a outrem. É a realidade imutável das coisas, né? Que não muda. A segunda, né, a sensível, como o nome sugere, é aquela que afeta os nossos sentidos, né, que são dependentes e modificáveis. Essa divisão das realidades em que o ser humano está em contato, né, é a famosa teoria das ideias de Platão. Na concepção dele, né, esse mundo de realidade sensorial seria a reprodução opaca e limitada do mundo inteligível, que é o das ideias, né. O filósofo, né, o Platão, escreveu em sua obra, o Simpósio, também conhecida como o Banquete, uma experiência de Sócrates com a sacerdotisa, né, Diotima de Mantineia, que teria iniciado na genealogia dos conhecimentos sobre o amor, de onde surgiram as ideias do que conhecemos como, né, tão conhecido chamado amor platônico, né. E, diferentemente da maioria dos pré-socráticos, né, não buscava a essência da forma física das coisas, né, ele buscava, sim, a verdade essencial das coisas, né. Ele entendia que a essência do conhecimento não estava nas coisas que são corruptíveis, imutáveis. Como filósofo, ele buscava a essência nas realidades imutáveis dos fatos. Como um bom cidadão ateniense e admirador das formas de organização do Estado, Platão teve boa parte de sua vida dedicada à política e à busca de uma conclusão a respeito de como seria, né, a melhor forma de governo para uma sociedade. Aí, na sua obra A República, né, que também era um diálogo socrático, ele cita os diversos tipos de governo existentes, né? Mas ele foca, né, principalmente que era a justiça, né? Sócrates expõe nesse diálogo que a melhor forma de governo seria exercido por um regime formado por filósofos. Além de tratar também sobre questões metafísicas, como a imortalidade da alma e o julgamento dos mortos. E se falando assim de questões imateriais, Platão acreditava que o homem era dividido em corpo e alma. O primeiro de caráter material, né, mutável, corruptível, né? Já a alma seria a porção divina do ser, né, a parte imutável e perfeita. Platão, por sua imensa sabedoria, chamou a atenção de Dionísio I, o rei da Sicília, que o levou até a sua terra, né? No entanto, ao confrontar Dionísio em suas limitações, ele se sentiu ofendido e veio, né, a vender Platão como escravo, né. Aí outros filósofos souberam dessa notícia e se juntaram para comprá-lo de volta, né, e realizar, né, o seu retorno à Grécia, né. Aí, em seu retorno, né, a Atenas, ele fundou a Academia, também uma instituição, né, uma instituição de ensino que foi ganhando, né, prestígio, procurado por muitos jovens, né, na época, principalmente de Atenas, e conhecida por debater ideias, né? Aí Dionísio I morre, no ano 367 a.C., aí Platão retorna, né, na Sicília, né, a fim de introduzir sua filosofia na sociedade. Porém, o sucessor de Dionísio I, né, o Dionísio II, tá, mais uma vez impediu, né, que Platão fizesse isso, né. Mas a academia, né, de Platão estava cada vez mais o que consolidada, né. Platão permaneceu na direção, né, da academia até sua morte, certo? Na época, inclusive, né, que Filipe da Macedônia expandia seu domínio, né, chegando até Atenas, né.
E uma das versões, assim, para a morte, né, de Platão, seria que, de uma festa do povo, em comemoração ao 81º aniversário, ele se afasta sozinho para um canto e ali mesmo, né, ele morre, né, de causas naturais. Aí aqui, né, a República, né, de Platão, o primeiro projeto, né, vamos dizer assim, pedagógico da história da educação, certo? Aristóteles, aí Aristóteles nasceu em Estagira, né, uma colônia grega, no ano 384 a.C., junto a Platão, que foi o seu mentor, e Sócrates, né, mentor de Platão, Aristóteles é tido como um dos maiores filósofos da antiguidade e precursor da filosofia ocidental. Suas obras tratam dos mais abrangentes e variados assuntos, mas dando, né, ênfase, né, à metafísica, à música, à política, né, à física, à poesia, né, quer dizer, em Aristóteles prevalecia assim, uma versatilidade de conhecimentos, né, que é alvo assim, de admiração dos seus, né, posteriores pensadores, né. Mas o seu foco nas ciências físicas influenciou fundamentalmente a Idade Média, né. No campo da metafísica, né, os pensamentos e teorias aristotélicas tiveram muita influência na cultura e na teologia, né, e nas tradições judaica e islâmicas da Idade Média, e influenciando também no cristianismo. Ele foi considerado por Augusto Comte, né, como o príncipe eterno dos filósofos, e por Platão, o maior leitor do mundo. Né. Quando ele tinha mais ou menos 16 ou 17 anos de idade, ele foi para Atenas, como a maioria dos jovens, né, abastados da época, né, a fim de dar continuidade aos seus estudos. Né. E ali ele entra, né, para a academia de Platão, né, academia platônica, onde, sob tutela, né, dele, permaneceu 20 anos até a morte de Platão. Apesar de intelectualmente ser o mais apto para assumir a direção da academia, Aristóteles, por não ser grego, né, ele não assume esse posto, né. Ok? Aí vamos ver aqui alguns conceitos, né, alguns pensamentos, né, importantes, né, em Aristóteles, né. Primeiro, ele dizia que física, né, é a premissa do movimento, né. Ele ainda tinha uma teoria fundamental em sua concepção, em que muitos pais da psicologia se inspiraram, né, se basearam nele, que é o conceito de psique, né, e intelecto, né, a partir da teoria aristotélica, né. É indispensável citar aqui as inúmeras contribuições e avanços dos estudos de Aristóteles, né, na metafísica, na física, na biologia, na psicologia, na ética e outras áreas do conhecimento. Né. As obras de Aristóteles são divididas pelos historiadores e pesquisadores em duas classes distintas, né. Tá? As esotéricas, que seriam obras técnicas com fins acadêmicos, né, e as esotéricas, destinadas ao público em geral. Porém, há uma hipótese, né, de que todas as suas obras de caráter popular, ou seja, esotérica com X, né, tenham se perdido, né, com o tempo, tá? Aí ele, no campo da filosofia, né,
ele dizia que tipo de saber a filosofia ela busca, né? Não se contentar com saberes superficiais, certo? Não se contenta com explicações míticas e fantasiosas. Então, pessoal, vocês encontrarão, né, o conteúdo da aula de hoje no capítulo 12. Importante aqui enfatizar a leitura, certo? Vimos aqui hoje, então, né, esses três filósofos, né, que foram, né, os inauguradores da filosofia ocidental, certo? Então, qualquer dúvida, né, vocês vão poder tirar pelo WhatsApp, né, lá no nosso grupo, tá bom? Então, não esqueçam, né, mais uma vez, de fazer a leitura, se for necessário, assistir ao vídeo, né, mais de uma vez, e como eu falei, né, as dúvidas, né, a gente pode tirar no WhatsApp, ou no grupo, ou no privado, tá? Então, um abraço a todos aqui, né, estou encerrando, né, a aula sobre o capítulo 12.